Fala, torcedor palmeirense. Palmeiras que pode disparar na liderança do Campeonato Brasileiro depois do empate do Flamengo fora de casa contra o São Paulo em 2-2, e o Verdão vai com tudo pra cima do Santos, viu? Palmeiras tem um belo retrospecto aí jogando contra a equipe santista, tem muito mais vitórias aí do que derrotas, inclusive nas últimas 10 partidas aí diante do Santos, Palmeiras venceu 9 e empatou apenas uma. É isso aí, torcedor. Vamos fazer aqui a provável escalação do Verdão para esse confronto decisivo em que o Verdão pode disparar na liderança. Separei aqui um corte da programação da Band Esporte com G4. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos embora para o programa. Palmeiras, aliás, São Paulo 2, Flamengo 2. O Flamengo faz um ponto. O Palmeiras começa a quinta-feira ainda na liderança, e essa liderança pode aumentar ainda hoje, porque o time enfrenta o Santos na Vila, o Santos desesperado, da Vila não, no Allianz, o Santos desesperado, e o Palmeiras muito forte em casa, ganhando de todo mundo, um momento ótimo. Vamos ouvir o Bruno Fux falando sobre manter a liderança e o duelo contra o Santos, que briga pelo Z4, como eu falei. Obviamente que nesse momento é muito importante estar na liderança, né? A gente tinha uma meta desde o começo do campeonato que nas últimas 10 rodadas era estar brigando pelo título. É o que a gente está fazendo. E muito importante estar na liderança da competição, né? Quando chega essa parte da competição é muito complicado. Enfrentar as equipes que estão ali embaixo também lutando pelo rebaixamento. Eles têm que tirar tudo deles. É uma situação complicada. E a gente também estamos vivendo o oposto, né? E a gente também vai dar o nosso máximo aí possível para pontuar, fazer os 3 pontos e seguir na liderança da competição. Massa, vamos lá. Talvez o mais otimista dos palmeirenses não imaginasse que esse cenário estaria chegando no dia do jogo contra o Santos. Olha, entramos antes do jogo começar, estamos na liderança. A gente pode perder o jogo, claro, mas se a gente ganhar, vamos entrar aí na reta finalíssima com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais, se tudo correr bem. Faz diferença. Faz diferença porque aí você fica com uma rodada a menos, né? Para o Palmeiras vai faltar uma menos do que vai faltar para o Flamengo. E mais do que isso, a vitória hoje, ela tem uma importância que vai além dos 3 pontos e da diferença que aumenta um pouquinho. É exatamente essa sensação que vai passar para o adversário. Exato. De que, cara, se continuar nessa toada não vai dar. Que eu senti um pouco ontem na fala do Felipe Luiz e no vestiário do Flamengo, entendeu? Então, este é um jogo chave. É difícil dizer, né? São 38 rodadas. Qual é o jogo mais importante? Talvez o último. Se precisar de um empate, você entra lá, joga contra o Grêmio, empata e acabou, ganhou o campeonato. Mas este jogo, ele tem um componente que vai além, a meu ver, dos 3 pontos e das 4 linhas, que é dizer ao mercado, como gosta de dizer o Arnaldo, aos players, que vai ser mais difícil do que se imaginava. Lembrando que o Flamengo se comportou muito bem, não tinha nenhuma preocupação com a arbitragem. Abate Abel era o melhor árbitro da história do futebol brasileiro. Tanto é verdade que o Flamengo tem como time da Série A o que o Abate Abel mais jogos apitou, até que chega o jogo contra o Bahia. Ali a coisa desanda de vez, né? E depois vem a história da Libra, né? Da Libra, né? A questão Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo, eu tô dizendo faz um tempo já, se você pegar um recorte aí de 10, 12 jogos, o Flamengo não está conseguindo manter consistência. O Palmeiras também perde jogos nesse período, mas o número de vitórias é muito grande. A recuperação é muito mais rápida. Exatamente. Então, o jogo hoje, ele vale um pouco mais do que está colocado 3 pontos, uma vantagem, uma vitória. Para mim, esse é um jogo chave para você também colocar para o adversário que, tá complicado. Porque se o Palmeiras empata, o Flamengo renova o ânimo. Sim. O Palmeiras perde mais ainda. Sim. Mas se o Palmeiras ganha, cara, o treino de amanhã, ele vai ter que ser, vai ter que ter muita
muita conversa do Felipe Luiz para não perder o foco. Vai ter que ter um trabalho mental muito forte. Jogadores experientes vão ter que entrar em cena, né? Para poder liderar os jogadores do Flamengo, né? Mesmo tendo um adversário, na minha visão, mais acessível no fim de semana que o Palmeiras, que o Mirassol lá não perdeu de ninguém. Esse é outro jogo. Esses dois jogos são fundamentais, porque eu imagino que o Palmeiras vai perder pontos para o Santos na Vila. Porque na questão não é nem diferença entre os times, é desespero, é time focado. O Santos na Vila é clássico, entende? Então, acho que esses hoje, fundamentalmente, e contra o Mirassol. Vessa, você que falou no começo, mas vale tocar nesse ponto, né? O Palmeiras é como se ele hoje tivesse uma arma psicológica para ele. Ele vence e aí ele, de alguma forma, dá uma riada no pneu do Flamengo. E tem uma chance ótima jogando contra um time desesperado que é o Santos. Porque você, quando a impressão que dá é que o Palmeiras vence um jogo e ganha de 2 adversários. Ele vence um jogo e ganha de mais 2. É sempre o da vez e o Flamengo. É sempre o da vez e o Flamengo. Porque assim é o pontos corridos quando tem 2 times ali, cabeça a cabeça, e os 2 vêm assim desde o começo. E o pior, no caso, para o Flamengo, é que o brasileiro foi tratado como uma enorme prioridade desde o começo. Aliás, eu acho que fazia alguns anos, o Arnaldo vai ter melhor isso de cabeça, há quanto tempo o Flamengo de verdade falava assim, essa competição eu vou cuidar e vou tratar dela de uma maneira decente, a ponto de colocar o time reserva contra o Central Córdoba numa Copa Libertadores, porque a prioridade é o brasileiro e acabou. Aquela vez surpreendeu todo mundo, mas tinha um recado ali. Então, no ano que você mais foca, depois de muito tempo, que você mais foca na competição, e você rema, e alguém não deixa você ser ultrapassado, não deixa você ultrapassar, não deixa você ser de verdade o protagonista do campeonato, aquilo ali é muito duro, cara. Aquilo no psicológico, no pontos corridos, ele vai te desgastando, vai te desanimando. É claro que tudo pode mudar. Se você, por exemplo, hoje tem a vitória do Santos, que eu acho muito improvável, ou até mesmo um empate, mas principalmente a derrota, você vai falar assim, opa, tirei um ponto. Aí a partir de amanhã a gente vai estar falando outra coisa. Mas o que dá para dizer no pré-jogo é simplesmente isso. O Palmeiras vai lá, vai aumentar, tal. Lamentação do rubro-negro já desde ontem, você lia na rede social, puta, amanhã vai abrir mais. Amanhã não tem jeito, amanhã abre mais. Por conta da situação do Santos. É clássico, mas a situação do Santos é a que é. Ainda mais essa freguesia do Santos, que é um negócio impressionante diante do Palmeiras, né? O brinco da maldição de 2014, ela segue intacta desde aquela última rodada, que o Santos poderia ter rebaixado o Palmeiras se deixasse a rivalidade tomar conta. Não deixou, o Palmeiras não caiu. E aí, a partir de 2015, vem destruindo o Santos por onde ele passa, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro de pontos corrido. E essa maldição de 2014, ela segue intacta. Por isso que hoje pouca gente acredita que o Palmeiras vai perder ponto. Então é duro, cara. No psicológico dos pontos corridos, quando você pega um adversário que não vai dando brecha, aquilo vai te jogando para as cordas, e eu sinto isso. Pode mudar daqui a pouco? Pode. Mas isso vai depender muito mais do Palmeiras do que, sinceramente, do Flamengo. A situação para mim do Flamengo eu adoro viajar nas férias, né? Eu gosto de ir pra praia e o que acontece? A gente vai viajar no sábado, então sexta-feira o carro já tá tudo prontinho, porta-mala feito, é só acordar cedo, né? Botar os cachorros no carro, a Renata e vambora. A sensação é a seguinte, você deixa tudo pronto, tudo preparado, tem 2, 3 coisinhas de geladeira para pegar, chega na garagem, tudo pronto, o pneu tá arriado. Tem que tirar tudo do carro outra vez, sobe os cachorros. Isso. Pega o café da manhã que estava na mão café da manhã que estava na mão da Renata, pãozinho. Cai de manteiga. E sobe, vai tudo para trás, tem que tirar tudo,
né? Trocar o pneu, ir no borracheiro, arrumar o pneu, que você ia sair 6 da manhã, você vai sair às 9. Você vai perguntar, vou sair hoje mesmo? O Alan não vai ser convocado, o Veiga não vai ser convocado, o Andreas não Veiga, foi. outro cara recuperado, Veiga. O Andreas não foi, o Felipe Anderson também não. Não é que é um desespero total. O Maurício também não. Então você começa a pensar num time bom. Gente, olha, eu tenho 58 anos de idade e de Parque Antártica desde os 7. Tá? Eu não estava no Allianz, eu estive no Allianz em vários momentos, os mais difíceis. Tem o que aconteceu na final da Copa do Brasil contra o Santos, que ali foi uma coisa, aquela catarse fora do campo. E tinha, se bobear, tinha sei lá quantas mil pessoas fora do Allianz Parque. O que aconteceu quinta-feira no Allianz Parque não é normal. Veja, o Allianz tem uma... A gente falou aqui várias vezes de divisão, torcida, os caras, né, uma parte xingou a Abel, outra parte aplaudiu. Tem uma parte do estádio que são as cadeiras cativas, né, que é o ingresso super mais caro. E os relatos, cara, das pessoas, eu tô pegando gente muito próxima minha que estava no estádio e que jamais viu o que aconteceu com a torcida em pé o tempo todo, inclusive os velhinhos, os senhores que ficam lá. O Palmeiras tem muito dessa coisa, né? Das cadeiras cativas que foram preservadas, são pessoas com mais idade, que às vezes se queixam muito de ficar em pé, porque tem dificuldade. E o estádio pulsou no intervalo. Me lembrou Santos e Fluminense, quando eu estive lá no Pacaembu, naquele dia que o Cabralzinho não leva os jogadores do Santos pro vestiário e deixa os caras no campo e faz a preleção no campo, naquela virada do Santos sobre o Fluminense, o Santos do Giovani, né? Depois o Santos perdeu o título pro Botafogo. Mas então, hoje nós vamos ter possivelmente um recorde de público, porque é torcida única, né? Vai estar muito cheio o estádio e vai estar com essa pegada, sabe? Com esse jeito de todo mundo estar com o time o tempo todo. Vai ser uma pressão enorme pro Santos, cara. Vai ser uma pressão enorme pro Santos. Vamos colocar o provável Palmeiras, que vai entrar em campo hoje. Tá lá. Carlos Miguel, outro que... não é, chama gol, é não sei o quê. Tá resolvendo, tá pegando pra caramba. Baita goleiro, cara. Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bruno Fux, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque. É isso, Massa? Eu tenho ainda duas questões aí. Seria o Maurício na direita, na vaga do Alan, e o Sousa do lado esquerdo, né? Acho que o Felipe Anderson pode jogar também na vaga do Maurício, e o Maurício aqui pelo lado direito, ele guardaria o Alan e o Veiga, né, para o banco de reservas, enfim, e o Sousa também. São só essas duas situações que eu acho que pode mudar. O Palmeiras fez um treininho agora de manhã, né? Deve ter feito, não consegui falar ainda, mas não acho que vai ter muita mudança aí, não. Tá? Isso aí é o melhor que o Palmeiras pode escalar, certo? Não. Fica até difícil de colocar, né? Não, eu quero dizer, acho que eu me expressei mal. Não, eu quero dizer o seguinte: não tem, o fulano não pode jogar. Quem não pode jogar é o Paulinho e o Everton e o Lucas Evangelista. Isso. São esses caras. Mas esses caras, então, aliás, é o máximo que o Palmeiras pode, é o máximo que o Palmeiras pode escalar, isso que eu quero dizer. Né? Sim. Você pode escolher, preferir um ou outro, mas essa turma que tá aí, esses 11 que estão aí, são os caras. O que eu vou falar é o seguinte, queria que vocês comentassem, viu, Vessa? Se você pegar o máximo que o Flamengo pode escalar hoje, não fica um pouco o que o Flamengo pode escalar hoje, considerando que os caras estão machucados e não sei o que tal. O time do Palmeiras parece com uma diferença maior do Flamengo do que já teve. O problema é esse aqui, ó, a mente. Não, maior, tô falando assim. Então, quando você olha um time e olha outro... A mente e a perna, então, são as coisas relacionadas, né? O Flamengo, se você reparar, a cada jogo ele tem mais baixas. Isso. Mais baixas. Pela mente, pode ser a mente do Plata, pode ser as pernas do Jorginho. E sim, o Palmeiras tem mais opções hoje. Não é, Vessa?
olha, eu não tinha parado para pensar nessa linha aí que você tá dizendo, aí, que faz a gente refletir, mas eu acho que você tem razão. A distância realmente aumentou aí nessas últimas semanas. Tô meio sendo pego de surpresa com a pergunta, confesso, porque eu não tinha feito essa reflexão não, mas o contexto agora, todo fiquei pensando, eu fiquei olhando e falei, mas espera aí, deixa eu pegar o time do de Flamengo, brasileiro, de tudo que tá acontecendo jogo a jogo e tal, olha, pior que é verdade, hein? O que é outra boa notícia pro Palmeiras. A gente tem o time do Santos, então vamos pôr o time do Santos aí, que vai tentar segurar o Palmeiras. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Souza. João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, Rollheiser, Barreal e Lautaro Dias. É aquela história. Neymar nem relacionado. Mas é aquela história, é um time mais fraco que o do Palmeiras. Isso tal, um tá lá embaixo, outro tá lá em cima. Mas, nome por nome, deveria estar aí, aonde está? Não, de jeito nenhum, cara. Não é louco isso? O time é bom, cara. O time é bom, o goleiro é bom, o Adonis Frias é bom zagueiro. O João Schmidt eu queria lá no Porco. O Zé Rafael, nem preciso falar. O Rollheiser. Tá, eu gosto do Lautaro. É um bom time, cara. É um bom time. O Igor Vinícius não é um lateral desprezível pra tá o time brigando pra não cair. Agora, eu sei que tudo bem, ele não gosta do sintético, é difícil, fez campanha contra. Mas, cara, o Neymar se não é o maior porque existiu o Pelé, mas talvez o segundo, terceiro, sei lá, tá entre os 10 maiores jogadores que passaram pelo Santos, o cara tá aí. Tem um efeito claro aí. O cara não tinha que jogar de qualquer forma. Relacionado, ele tinha que ir pro jogo, mas talvez nem para entrar. Mas ele tinha que estar lá do lado do Vovô, lá, é tá isso aí, ó. Tá lá, exatamente. Podia E outra coisa, dando água pro com cara. o Neymar relacionado e no banco, obriga o Palmeiras a fazer algo mais. E rápido. Nem que ele fosse fazer o papel do Cristiano Ronaldo. Exato. Final da E Eurocopa. rápido. Tá aqui falando, galera, vamos aí. Papel de liderança, exercer papel de liderança. Coisa que ele nunca fez. Né? Então também a gente Só uma coisa, errado. deixa eu dar um contraponto. Diga. No Paulista, contra o Corinthians, ele estava sem condição. E ele, na teoria, ficou no banco. O Santos não avisou a torcida começou, durante o jogo, a reclamar, tá perdendo, por que ele não entra? Não entra. Na teoria, ele poderia entrar para bater pênalti, porque era a semifinal do Campeonato Paulista, mas ele até então, o clube não tinha informado direito o torcedor, que depois ficou bravo. O que eu tô imaginando se leva, vai ter que colocar. O contexto vai pedir o jogo para ele. E aí eles não vão querer colocar por causa do sintético. Então você já nem leva. Pra torcida não ficar brava do lado de fora. Tá perdendo o jogo e você não vai pôr? O que ele tá fazendo aí? Então quer saber? Vamos tirar ele. Nem relaciona, porque ninguém enche o saco da gente depois de não ter colocado o cara. Eu acho que é por isso, entendeu? Pode até ser. Agora, agora nessa situação desesperadora, o Santos está na zona de rebaixamento, não dá. E assim, né? Tem uma diferença do Paulista, você lembrou bem, boa lembrança, porque era um clássico fora de casa com torcida única, não tinha torcedor do Santos, mas a encheção é geral, tal, enfim. Mas ele estava, naquela ocasião, literalmente contundido sem condição de jogo. Ele não está contundido. Né? Ele jogou e bem os minutos que atuou contra o Fortaleza, que a gente está vendo. E bem. Não foi só a paradinha na... Então, que fosse para alguma situação. Se o Santos estiver perdendo de 3-0, não adianta. Mas se tá 1-0, faltam 10 minutos, ele não pode jogar 10 minutos. 10 minutos, seja. Sei lá, entendeu? Eu respeito do jogador, a vontade dele. Não, assim, mas acabou. O cara entrar, bate uma falta, é isso, uma parada, exatamente isso, cara. E aí, assim, né, como... Na presença dele, né? Muda o jogo. Como nada é muito bem explicado nessa relação Neymar-Santos neste ano, a gente não sabe se isso se partiu dele ou se partiu da direção ou da comissão técnica, essa decisão de não relacionar. Não vou. Porque se é uma coisa dele, não vou... É uma questão neste momento do então eu acho é uma emergência, gente.
torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação e a provável escalação do Palmeiras para esse confronto aí muito importante. Esse jogo vai ser na nossa casa. Palmeiras que das últimas 10 partidas aí contra o Santos, venceu 9, empatou apenas uma. E o Santos é um eterno freguês aí da Abel Ferreira, torcedor, é isso mesmo. É o time no Campeonato Brasileiro, no cenário nacional, né, em que o Abel Ferreira tem o seu melhor aproveitamento de 15 confrontos. Palmeiras venceu 11, empatou 2 e perdeu apenas 2. Então, torcedor, Palmeiras tem a chance de vencer mais uma vez a equipe santista, que vai estar desfalcada do Neymar. Ele fala que não joga em gramado sintético, né? E o Verdão não tem nada a ver com isso e vai praticamente completo. Só vamos ter ali o desfalque do Aníbal Moreno. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo naquela vitória do Verdão por 2-0 fora de casa contra o Juventude. Para o seu lugar, com certeza o Verdão aí vai de M. Martínez, né? É o jogador que mais se aproxima das características aí do jogador argentino. E agora, torcedor, Palmeiras também vai ter confirmada, né? Confirmada a sua dupla de ataque para esse confronto, Vitor Roque e Flávio Lopes. Dois jogadores que estão se destacando demais aí no cenário brasileiro. Inclusive o Vitor Roque já foi até convocado para a seleção brasileira do Carlos Ancelotti, né? O jogador está muito confiante, bastante feliz. Isso com certeza vai condicionar esse jogador aí a fazer uma grande partida. Quem sabe fazer um hat-trick aí contra a equipe santista, né? Mas é isso aí, torcedor. Palmeiras vencendo, pode disparar na liderança, colocar 3 pontos aí com relação ao Flamengo, que empatou ontem contra o São Paulo em 2-2. E o Verdão agora, torcedor, pode disparar para quem sabe não perder mais a liderança e conquistar aí seu 13º título de campeonato nacional. E aí, torcedor, o que você achou aí da escalação do Verdão para esse confronto contra o Santos? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Até uma próxima.